esmola maior. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. Se está João, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. No estudo da caridade, não ouvides a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. No lar, ela surge no sacrifício silencioso da mulher que sabe exercer o perdão sem alarde para com as faltas do companheiro. Na renúncia materna do coração que se oculta, aprendendo a morrer cada dia para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico. No homem reto que desculpa as defecções da esposa enganada sem cobrar tributos de aflição. Nos filhos laboriosos e afáveis que procuram retribuir em ternura incessante para com os pais sofredores as dívidas do berço que todo ouro da terra não conseguiria jamais resgatar. No ambiente profissional, é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem, tanto quanto o concurso desinteressado e fraterno dos companheiros que sabem sorrir nas horas graves, ofertando cooperação e bondade para que o estímulo ao bem seja o clima de quantos lhes comungam a experiência. No campo social, é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa, e o gesto de compreensão que se exprime sem paga. Na via pública, é a gentileza que ninguém pede, a simplicidade que não magoa, a saudação de simpatia, ainda mesmo inarticulada, e a colaboração imprevista que o necessitado espera de nós, muita vez, sem coragem de endereçarmos qualquer ato. Acima de tudo, lembra-te da esmola maior de todas, da esmola santa que pacifica o ambiente em que o Senhor nos situa, que nos honra os familiares e enriquece de bênçãos no ânimo dos amigos, a esmola de nosso dever cumprido, porquanto, no dia em que todos nos consagrarmos ao fiel desempenho das próprias obrigações, o anjo da caridade não precisará desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas, de vez que a fraternidade estará reinando conosco na exaltação da perfeita alegria. Paz e bem a todos nós. Agradecendo essa mensagem que ele fazia aos nossos corações, que a nossa irmã Bianca, que pela primeira vez aqui se encontra entre nós, aqui na casa de Francisco de Assis, seja iluminada e amparada pelo seu anjo de guarda, pelos irmãos franciscanos. Que a tua paz, mestre, possa nos envolver a todos nós encarnados e desencarnados. E aqui, Senhor, em paz e bem. Graças, Senhor. Com a palavra, nossa irmã Bianca, né, com muita alegria. Muito obrigada. Eu posso ficar aqui embaixo? Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, né? Com muita alegria estar aqui
latim, encarnare, fazer-se carne, é um conceito religioso presente em diversas religiões. Ou seja, em qualquer religião do mundo, a palavra encarnação tem o mesmo significado. É tornar-se carne. Tá? E para nós, a encarnação, como outras religiões também, existe aí a Índia, o Japão, né? Usa-se muito a reencarnação. E a reencarnação, ela pode ser definida como a ação de encarnar-se sucessivas vezes. Ou seja, uma vez só não é o suficiente. Mas isso, para nós, teria um significado. Para nós aqui no Brasil, que somos da pátria, né, do Evangelho, nós temos um entendimento. Mas para outros países, essas reencarnações, elas são de uma forma diferente. Para eles, em alguns países, por exemplo, na Índia, aquela pessoa ela pode reencarnar num animal, ela pode reencarnar numa planta. Ou seja, cada país, cada cultura é de uma forma. Mas para nós aqui, da doutrina, a nossa reencarnação é para um acerto, vamos dizer assim. O que estamos fazendo aqui? Qual o objetivo da existência humana? Já que reencarnaremos diversas vezes, até quando teremos de passar por esse processo? Acredito eu que todos nós já passamos por uma fase da vida em que paramos e pensamos: o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? O que eu vou fazer? E somente a doutrina nos dá essa resposta. E muitas das vezes, a pessoa às vezes tem a resposta, mas a ela ainda, como se diz, ainda fica em dúvida. Então, o Livro dos Espíritos, Kardec, que é o nosso codificador, em um dos seus questionamentos, que é a questão 132, ele pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos lhe responderam: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Ou seja, gente, perfeição absoluta somente Deus. Nós chegaremos a uma perfeição de angelitude, mas não de Deus. Mas para isso precisamos nos modificar. E como seria essa nossa modificação? Através da encarnação. Para uns é expiação, para outros missão. Por quê? Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Ou seja, quando chegamos e encarnamos, nós temos vamos dizer, um acerto de contas. Porque lá no nosso planejamento reencarnatório, estava até conversando isso com a minha mãe hoje, existe um ajuste. Porque quando a gente passa para o outro lado, é que a gente vai ter a noção real da situação. Nossa, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter avançado mais, por que eu não fiz aquilo, por que eu deixei de... Não é? Então existem vários questionamentos. Então quando surge uma nova oportunidade para você reencarnar, aí é que está a expiação. Você entra num acordo, porque existem os guias mentores,
a espiritualidade toda que está lhe cobrindo vai fazer um ajuste de contas. Então eles vão entrar num consenso com você. Só que você ali vai querer fazer, olha, eu quero fazer tudo, me joga tudo que eu quero. Só que palavras vão e ficam, mas o negócio é muito sério. Então, e como Deus, ele tem a sua misericórdia, ele existe além da providência divina, o ajuste ele vai ser leve lá, mas aqui torna-se pesado. Porque quando a gente tem a encarnação, a carne, tudo fica mais pesado. Porque você vai ter N fatores ao seu redor que vão contribuir para que você avance ou retarde. Para entender essa parte da resposta, vamos explicar. Expiação é o resgate imposto pela justiça divina a espíritos recalcitrantes, ou seja, aqueles espíritos que são rebeldes, não querem. Então, como eu falei, a justiça divina ela vai entrar ali no acordo. Você vai entrar no acordo, vamos fazer assim. Tá, beleza. Quando você reencarnar, você vai ter aquela expiação. Ao longo da sua vida, a expiação uma hora vai ocorrer. A prova é o resgate escolhido por espíritos conscientes de seus débitos e necessidades. Essa prova aqui é quando aquele espírito já está mais avançado. E ele fala, não, eu vou passar por isso. Eu vou ter força, vou conseguir. E a missão? É uma tarefa que o espírito se propõe a fazer. Está lá na questão 572. Tanto na erraticidade quanto encarnada. Ou seja, temos aí N exemplos. Chico Xavier, Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, Divaldo, nós não chegamos nem aos pés. Doutor Bezerra de Menezes, eles trabalharam aqui, e alguns ainda trabalham como Divaldo, e quando desencarnam, ainda continuam trabalhando no plano astral, e eles não precisam nem reencarnar mais, mas muitas das vezes pedem para poder auxiliar aqueles irmãos que necessitam aqui na face da Terra. Tem por objeto o bem, auxiliando no progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, ou seja, aquilo que eu falei. Doutor Bezerra de Menezes foi um, que quando ele desencarnou, ele não tinha mais necessidade de reencarnar, mas ele pediu para retornar. E retornou. Ele já está assim num grau elevadíssimo. E temos aí Chico, né? Outras encarnações, e veio e nos dá muitos exemplos de vários. Se nós formos aí estudar a fundo, existiram outros também, né? Como identificar o espírito em expiação? Como identificar o espírito em provação? Como identificar o espírito em expiação? Aquela criatura que geralmente a gente sempre se depara com aquelas pessoas que falam assim. Existem pessoas que já amanhecem reclamando da vida. Eu dou um conselho: afaste-se. Se você já falou assim, ó, poxa, não é assim, tenta olhar a vida pelo outro prisma. Olha, o sol está tão bonito, mas aquela pessoa não mudou, então tenta ajudar outra pessoa, porque às vezes aquela pessoa não quer. Então, essas pessoas
você vive na doutrina e tem pensamentos assim. Claro, a vida ela torna-se difícil para todos, mas a gente tem que tirar dali um ponto positivo, aonde que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer. Tudo na vida tem um porquê, seja ele negativo, seja ele positivo. Como identificar o espírito em provação? O indivíduo que enfrenta as atribulações da existência de uma forma equilibrada, aceitando-se sem dúvidas e imprecações. É sempre assim, nada é definitivo. O comportamento humano, já que temos o livre-arbítrio. Ou seja, Deus em sua infinita bondade não nos impôs nada. Nós já temos em nossa consciência todas as leis. E quando entramos na doutrina, reforçamos as leis. E estamos aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Todos nós aqui sabemos o que é certo e o que é errado. E temos o livre-arbítrio. Sabemos que lá na frente, o que eu faço hoje, lá na frente, aquilo vai refletir para mim. Seja uma consequência positiva ou negativa. Eu tenho a chance de eu desistir enfrentando ou não os meus problemas, ou de eu persistir. Vai ser da minha boa vontade e da minha sagacidade de encarar o problema ou não, das provas, das expiações, enfim, daquilo que me foi acordado, aquilo que eu acordei junto no meu planejamento reencarnatório. O espírito em provação, que fez louváveis planos para a vida presente, pode refugar o que planejou. Ou seja, porque dependendo da situação em que ele se encontra e com as pessoas que estão ao seu redor, pode influenciá-lo negativamente. Por quê? Sabemos que está no livro dos Espíritos que somos influenciados 24 horas por espíritos. Por isso que Jesus sempre nos orientou: orai e vigiai. Porque aquele momento que você está alegre, que você está positivo, os bons espíritos vão sempre estar ao seu redor. Mas aquele momento que você se fecha, que você só tem pensamentos, eu estou com um problema, aquilo ali vai só atrair coisa ruim. Não, a gente é influenciado o tempo todo. Não, vai, xinga, vai ver aquilo. Nós somos influenciados. E dependendo da prova ou expiação que você estiver passando, você vai desistir ou não. E aquilo às vezes é uma coisa mínima que a gente cria algo assim sobrenatural. É quando nós somos crianças, estamos deitados no nosso quarto e apaga-se a luz, e às vezes na janela você vê um galinho da árvore e você transforma aquilo no monstro, quando na verdade era só o galho da árvore. Quantos de nós aqui não passou por isso na infância? E quando a mãe acende a luz, era o quê? Era o galho, um reflexo, a sombra do galho da árvore. Então nós temos que estar assim muito atentos no nosso dia a dia, nas nossas com as pessoas que nos rodeiam, sermos mais seletivos. E assim, é muito importante a oração na nossa vida quando acordamos. Não precisa ser assim uma oração, só um agradecimento. Jesus, esteja comigo o dia todo, me proteja, meu anjo da guarda. Enfim, aquilo que você acredita, né? Tem aquele seu fervor. E ao deitar, agradece. Isso já vai te ajudar muito na sua caminhada. O espírito em expiação, ele pode experimentar um despertamento da consciência
falei, dependendo de como você está, do seu meio externo, ele vai à luta. Não, eu vou conseguir, mas ele está fortalecido espiritualmente. As pessoas, elas se preocupam muito com a matéria, mas o nosso espírito é 100% mais importante. Não adianta estar com a caixa. Claro que nós precisamos ter o equilíbrio matéria e espírito. Isso é importantíssimo. Você tem que ir ao médico, ver como está o seu corpo, os seus órgãos, se controlar, mas o seu espírito ele tem que caminhar junto, lado a lado, porque você tem que estar com a sua mente, seu corpo. Já dizia isso, né? Mente sã, corpo sã. Então, a nossa mente ela é tudo, mas o nosso espírito é também, porque a gente com o espírito totalmente harmonizado, o nosso espírito totalmente vibrando positivamente, ele nos dá passos, não que vai dar salto, porque a natureza não dá saltos, mas ele vão dar caminhos para que possamos chegar até o nosso objetivo. Então as pessoas acabam enfrentando seus próprios medos, suas próprias angústias, porque às vezes a aprovação ou a expiação é algo tão mínimo, como eu falei, cria-se algo tão forte, mas ele, mediante aquela situação que ele está totalmente forte, ele consegue seguir. E a própria espiritualidade coloca pessoas ao seu redor que vai fazer com que caminhem junto. Nem toda prova é expiação, mas em toda expiação há uma prova, porque diante do sofrimento expiatório, o homem ver-se-á convidado a desenvolver, lutar pelos valores da resignação. Isso está no Evangelho, no capítulo 5, no item 9. Sempre vai ocorrer dentro de uma expiação, porque mediante aquilo que eu estou passando, vai ter uma prova para definir se eu estou realmente preparado para passar por aquilo ou não. A humanidade, ela é composta por uma maioria de espíritos imaturos, sem o necessário discernimento para planejar experiências, rebeldia, inconformação, revolta, desespero. São pesos adicionais que tornam a jornada bem mais sofrida. Nós estamos vivendo, no mundo hoje, a humanidade ela está assim, um pouco tribulada, está se faltando muita coisa, muito amor, muita empatia, muita união. As pessoas estão muito egocêntricas. Está faltando, eu acho que um equilíbrio. Está um desequilíbrio no planeta, vamos dizer assim. Então, com esse desequilíbrio, a humanidade está capengando, sabe? Para uns falta alguma coisa, para outros faltam outras. Então, ocorre esse desajuste no planeta. Então, com esse desajuste, as pessoas não se entendem, se confrontam. Guerras, poder, porque ainda vivemos num mundo onde as pessoas só querem o poder. O poder está falando mais alto, materialismo está falando muito alto. Então, as pessoas elas ainda não se conscientizaram que Deus, Ele quer a nossa perfeição, mas como você leu no início, é a fraternidade, o amor, é aquela coisa da licença, como que eu vou expressar? Do cavalheirismo, da educação. Eu acho que isso é o mínimo que está faltando nos dias de hoje. E isso a gente tenta até resgatar, mas está muito difícil. Você vê que os valores se inverteram. E com isso a humanidade ela vai, porque a gente está marchando no progresso,
tendência, nós estamos indo para o mundo de regeneração, porque esse é o nosso propósito, de nós evoluirmos. A perfeição é para irmos para o mundo de regeneração. Mas está ocorrendo um desequilíbrio aonde uns vão caminhar e outros vão regredir. Infelizmente. Aí já cabe a cada um com a sua consciência. E na questão 132 ainda, né? O objetivo dos espíritos na encarnação visa ainda de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, que é justamente o mundo, né, de regeneração, que é obra que nós estamos indo. Eu vendo uma palestra do Haroldo, né, ele falando que está caminhando, está se caminhando, porque o tempo não para. Os dias, as horas, né, o tempo vai passando. E aquele que já despertou, feliz daquele que já despertou, porque nós não sabemos quando iremos partir. E é chegado o momento em que cada um possa fazer a sua parte. E aqui veio aqui nesse mundo porque às vezes eu me deparo com certas situações e eu pergunto assim, será que essa pessoa, parece que essa pessoa veio ao mundo a passeio? Porque não tem sentido, a pessoa não... Quando a pessoa vem, mas faz alguma coisa, mas aquela pessoa não tem sentido nenhum, nada para ela é motivo de uma ajuda, de uma caridade. Não que eu esteja julgando, mas assim pelo meu olhar de, meu Deus, como que a pessoa consegue, né, ficar parada? Mas a gente tem que respeitar. Tem pessoas que não gostam de andar, de caminhar, de ir para frente. Tem pessoas que gostam de ficar paradas. Então, e como o Haroldo disse, né, o umbral, ele está vazio lá. O umbral está todo aqui na Terra. E eu acredito que o Rio de Janeiro está por metro quadrado. Porque conforme a gente anda, o negócio está assim muito complicado. Lá no Joana a gente tem debatido muito sobre isso. Essa questão do umbral, que é difícil até você tentar se organizar, tá uma coisa assim muito doída, muito, porque você tenta trazer as pessoas para você e quando você está conseguindo, vem alguém e desfaz aquilo, é um trabalho árduo, sabe? Nós que somos espíritas, é um trabalho muito árduo. E ninguém disse que seria fácil. Ser espírita não é fácil, não é para qualquer um. Então, para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo a fim de ele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que concorrendo para a obra geral e ele próprio se adianta. Ou seja, é a marcha, né, que nós estamos indo ao nosso tempo, ao nosso desenvolvimento, tudo direitinho, porque Deus é tudo perfeito, a gente que extrapola, a gente que estraga tudo, a gente que desordena. O progresso material de um globo segue o progresso moral dos seus habitantes. Todos são úteis ao conjunto e ao mesmo tempo que são úteis e simples. Na questão 133 foi perguntado: tem necessidade de encarnação dos espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? E eles respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal.
todos nós temos as mesmas oportunidades. Todos nós temos o livre-arbítrio. Todos nós aqui temos as mesmas chances. Qual pai que faz isso, né? Então, cada um é responsável por si. Então, temos a oportunidade, sim, de enxergarmos a perfeição. Mas aí a gente pensa, não, vou chegar à perfeição, mas aí eu vou lá, sei que eu não posso comer doce, eu vou como doce. Eu vou lá, faço tudo errado. Aí fica adiante. Aí eu vou lá, penso mal daquele vizinho. Aí estou no trânsito, xingo, não controlo minhas emoções. Como? Por isso que estamos aqui. Para a gente domesticar, como eu falo, esse leãozinho que mora dentro da gente. A gente tem que domesticar e aniquilar. Que não é fácil. Um dia você sai legal. Aí você encontra com uma pessoa aquilo, você conta de 1 até 10, até 20, até 30, e quando você vê, eu consegui passar, mas vira a esquina aí. Como eu falei, os espíritos, eles nos influenciam. Então temos que ter cuidado. Como eu falei, ser espírita não é fácil. Ainda mais quando tomam a gente por exemplo. Me admira você, espírita. Tudo joga nas nossas costas. Você é espírita, você tudo é espírita. Gente, erramos. E como erramos? Mais do que imaginam. Que só a gente sabe o que passa na nossa cabeça, no nosso coração. Para nós chegarmos até aqui. E quando eu ouço assim, você agora está dando palestra aí, agora que eu vejo que eu fiz muita besteira, que eu tenho que estar ouvindo tudo, reformulando, repetindo as coisas no meu cérebro, que eu fiz muita coisa errada. Todo mundo fala isso. E é isso. Deus que é justo não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. É aquela largada, né? Quando a gente sai, está todo mundo junto. Ninguém ali tem mérito nenhum. Somos nós. Cada um no seu tempo, cada um na sua evolução, porque a gente não sabe o que nós trazemos lá de trás. Cada um aqui já viveu várias encarnações, como diz um amigo nosso que frequenta a nossa casa. Temos uma legião por detrás de nós. Na 133A, mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim, demais as aflições da vida, são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. A gente toma como exemplo essas pessoas, né? Chico, Divaldo, Maria Teresa, Irmã Dulce. Imagina eles que são assim, pessoas que são exemplo para nós, que sofreram tanto. Imagine nós que não estamos nem no primeiro degrau das nossas imperfeições, estamos caminhando, batalhando, mas temos essa chance. A nossa chance é de modificação todos os dias, mas temos que persistir. É necessária essa persistência todos os dias. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam. E à medida também que eu penso que as pessoas, quando a gente vai atingindo a maturidade, os nossos pensamentos também vão mudando, as nossas atitudes vão mudando, nós vamos tendo outras visões, né, outros comportamentos. Isso é
acredito sim que à medida que você atinge mais a maioridade, a maturidade, os pensamentos eles se encaixam mais, você vê a vida de um prisma melhor, você consegue dar mais conselhos. Por isso que a gente fala, né, na doutrina espírita se vê mais pessoas idosas do que jovens. Mas a gente está tentando tirar isso, trazer os jovens, né, dar oportunidade. Eu estive foi ano passado que nós fomos, né, no CERJ, porque no movimento de arte na casa espírita, porque é uma forma de trazer os jovens para dar voz, porque tem muitos lugares que não existe engessamento, sabe? E é necessário. Então nós vimos banda, parecia um rock, mas era um rock de Jesus legal, falando da doutrina, e eles assim, fazendo coreografia. Nós ficamos emocionadíssimos, porque é uma coisa muito bacana. E é necessário que a gente dê essa oportunidade, porque aí já segue, porque muitas crianças elas fazem a evangelização, mas chega uma hora, porque a mãe leva, aí fica adolescente, sai. São raros aqueles que continuam na casa. Então a gente trazendo essa coisa, a gente agora vai tentar fazer esse cine debate para ver se a gente traz os jovens para a nossa casa. Então é necessário isso. Para não ficar uma coisa só de esperar chegar à maturidade, né? Assim, a gente está tentando buscar isso, sabe? Dessa forma. Porque para tentar tirar essas imperfeições já de novo. Porque eu tenho um sobrinho de 15 anos, eu converso muito com ele, sabe? Eu falo, a gente tem que tentar melhorar, sabe? Eu ter um olhar para aquele que necessita, mas não de piedade, não de dó, de pena. Precisa passar por aquilo, mas se a gente pode ajudar, vamos tentar ajudar. Porque as pessoas geralmente olham, coitado, não sei o quê. Não tenta fazer nada. Aquela pessoa está ali, mas não é para a gente ter pena, ela precisa passar por aquilo, então a gente tem que orientar. Então a gente orientando as pessoas, o olhar ele se torna diferente. Né? O carinho, a empatia, o amor, a fraternidade. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, isto é, se subtrai à influência da matéria, se purifica, sua vida espiritualiza, suas faculdades e sua percepção se ampliam. Sua felicidade está na razão do progresso realizado. Isso aqui é o que Deus quer. É o nosso progresso moral para a gente chegar lá no estágio angelical. Agora, quando nós vamos chegar, pode ser que uns cheguem mais rápidos, outros menos. Vamos tentar, vamos caminhar, né? Para que a encarnação tenha sucesso, é necessário que o espírito viva sua vida com alegria, sem procurar ou encontrar motivos para a tristeza e infelicidade. Eu falei lá no início, a vida não está fácil para ninguém. Estamos vivendo num momento de crises, seja no governo, seja no mundo, de guerras. Mas a gente tem que tentar tirar, assim, um lado bom. Eu estou vivo, eu estou aqui, eu tenho a oportunidade de melhorar como espírito encarnado, como ser humano. O que eu posso fazer? O que me traz alegria? O que me deixa feliz? E não ser aquela pessoa que vive reclamando porque o sol está quente, porque a água está assim, porque nada dá certo. O que nada dá certo? Porque a pessoa só reclama.
eu acordo, eu falo demais, sabe? Acho que é meu maior defeito, né, mãe? Eu falo demais na minha casa. O meu irmão, uma vez eu falei assim pro meu irmão, você me dá uma carona até o porque meu irmão trabalha na torre do Nova América, lá no escritório dele lá. Eu falei, você me dá uma carona que eu ia vir aqui com o Joana, eu ia pegar o metrô do Nova América. Aí eu tô assim no carro, entrei no carro, aí ele levou, o rádio dele estava lá com problema lá. Aí eu tô assim, não sei o que, tal, não vai. E ele dirigiu. Aí ele olhou pra mim e falou assim, caraca, eu queria ser igual a você. Eu falei, o quê? Cara, tu não para de falar, tu já acorda feliz, tu já acorda. Eu falei, olha, mas gente, qual o problema? Porque ele é emburrado, não é? Mas está de mal com a vida. Ele não fala. Você faz assim com a cabeça. Eu falei, cara. Aí eu falei, eu vou ficar quieto. Não estou falando que tu tá falando, não. Eu queria ser assim, porque você tá feliz com tudo. Você só vive falando. Aí às vezes eu chego, ele chega do trabalho, e aí, tudo bem? Tu quer falar, né? Tu quer conversar, né? Eu falei, cara, qual o problema? Então as pessoas reclamam, sabe? Você quer. Ui, você quer. A pessoa já está emburrada. Então eu recolho a minha insignificância. Porque as pessoas estão assim. Você entra no ônibus, né? Eu entro assim, bom dia. Eu dou aquele bom dia pro motorista. Aí o motorista, tem motorista, né? Bom dia! Mas tem motorista que aqui, ó. Não olha nem pra essa. Mas eu fiz o meu papel. Eu dei um bom dia. Aí quem me dá o bom dia é o passageiro que está do lado, é a moça que está atrás de mim. E daqui a pouco fala assim, nem para responder. Gente, a gente faz a nossa parte, a gente tem que irradiar alegria, a gente tem que irradiar coisa boa. Não é ficar naquela. Tem gente que está com a cara emburrada o tempo todo, pelo amor de Deus. Não tem a corrente do bem? Vamos fazer a corrente da felicidade, da alegria. Está faltando alegria no mundo. A gente só está vendo guerra, é tristeza, é choro 24 horas. Eu fico pensando assim, meu Deus, eu tenho uns pensamentos assim meio surto, assim, sabe? Eu fico assim, meu Deus, acho que Deus deve estar assim. Eu criei um mundo, eu criei um ser humano, criei as pessoas. Ele deve estar assim, todo reservado para morrer. Jesus, coitado, das condições que está aqui. Vocês já tiveram esses momentos? Eu tenho esses momentos, eu acho que eu fui meio surtada. Não é possível, porque eu paro para pensar assim, meu Deus, ele deve estar assim, tão chocado. Cria um mundo, um universo. Você olha para o mar, aquilo certinho. Não precisou de arquiteto para fazer régua, nada, aquilo certinho. Eu fico parada, olhando lá, que o mãe estava acabando. Eu fico olhando, tudo perfeito. Eu falo assim, Deus deve estar assim, meu Deus, eu fiz tanta coisa, olha o que estão destruindo. Sabe? É complicado. Olha essa figura. Aí você vê a pessoa já queima tudo, como a gente passou nessas queimadas que tiveram aí pelo país, né? Não foi brincadeira. É muito complicado. Não importa o que aconteça, o espírito deve positivar o ato aplicando nele a felicidade de participar do mundo de Deus. Eu acho que cada um, se fizer a sua parte, a gente consegue mudar. Pelo menos aqueles que estão à nossa volta, sabe? É necessário isso. Não ofenda seus companheiros de jornada carnal, tenha compaixão, abstendo-se de julgar e condenar seus irmãos por atos que praticam. Os julgamentos, né, que se fazem a todo momento, os preconceitos, nós sabemos que nós vivemos diariamente. Nunca se sinta superior ou inferior a ninguém, quer posses materiais, sentimentais ou intelectuais. A gente está vendo aí o tempo todo na televisão.
possua, o Espírito deve ver a igualdade que existe entre todos. Somos filhos do mesmo Deus. Para Deus, somos todos iguais. Aos olhos de Deus não existe cor, raça, sexo. Somos todos iguais. Perceba que o Pai nos ama tanto que trata cada filho seu como se fosse um. Esse é o objetivo, de tornar uma unificação, né? Kardec cita, em resposta à questão concernente, a definição da expiação em prova na Revista Espírita, de setembro de 1863. As misérias deste mundo são, pois, expiações pelo seu lado efetivo e material, e provas pelas suas consequências morais. Isso foi em 1863. Estamos em 2025, acho que não mudou muita coisa. Qualquer que seja o nome que se lhes dê, o resultado deve ser o mesmo, a melhoria. Em presença de um objetivo tão importante, seria pueril fazer uma questão de princípio, de uma questão de palavra. Isso provaria que se liga mais importância às palavras do que à coisa. Finalizando com Emmanuel, cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina e quase um perdão de Deus. Ou seja, aquele algoz que eu tenho na minha família, como às vezes fala, aquela pedrinha no meu sapato, aquela indiferença, tudo aquilo que às vezes não, que eu tenho sempre, me faz crescer. São os meus obstáculos. Então, eu tenho até que agradecer aquela pessoa por me fazer melhorar. Porque são essas pessoas que nos fazem evoluir. Porque a partir daí, eu estou passando pelas minhas provas, pelas minhas expiações. E estou tendo o meu acerto de contas. E quando eu desencarnar, quando chegar lá o acerto lá, eu não ter que voltar e eu caminhar para frente e não para trás, regredindo. Porque às vezes a gente, o próprio Chico falou, se está pesado, tenta conciliar, mas não deixa para outra, porque quanto mais a gente vai adiando, pior vai ficando. Então vamos agradecer, mesmo que às vezes a gente está passando por certas situações na vida da gente, a gente tem que agradecer as dificuldades, as perdas, tudo tem um propósito. E tudo que nós passamos, nós temos a presença de Deus em nossa vida e Jesus nos auxiliando. Nós nunca estamos sós. Essa é a grande verdade. Eu quero agradecer imensamente. Espero que eu tenha assim, atingido o objetivo da casa, que vocês tenham entendido o assunto. Desejo muita paz, muito amor. Trago para vocês o carinho da nossa casa de João, tá bom? Muita paz e muito amor. Nós tem que agradecer, mostrando todo carinho, né? Todos esses ensinos do Evangelho para a gente, do Livro dos Espíritos. Nós é que agradecemos.
parecendo ser